Olá pessoal, vamos fazer mais um experimento aqui no laboratório de física e hoje sobre a queda livre, né? Todos nós sabemos que quando um objeto cai, né, cai com a aceleração da gravidade, só que para medir esse movimento não é fácil não. Por quê? Porque é um movimento muito rápido, né? Então, tanto que muitas teorias haviam sido feitas sobre a velocidade, né? A velocidade aumenta, a velocidade é a mesma, depende do peso, depende da massa de cada objeto. Tudo isso foi uma grande especulação no passado, né? Porque não é fácil você medir um objeto caindo no intervalo de uma distância curta, uma distância longa, ficaria mais fácil, mas mais difícil ter acesso. Então, por exemplo, se nós tivermos, vamos mostrar agora um experimento em que nós iremos medir distâncias muito pequenas, né, em intervalos de tempo muito curtos. E não dá para fazer isso, né, manualmente, né? Você pegar o seu celular e marcar uma distância. Mas o que nós vamos utilizar um computador e sensores modernos, né? Observe bem. Bom, pessoal, nós temos aqui um equipamento para medirmos o movimento numa queda livre. Então, aqui nós temos uma régua, né, um objeto aqui e esse pino. Quando eu puxar esse pino, esse objeto vai cair. Ao cair, ele vai chegar até esse copinho aqui, né? Somente para recebê-lo. Ele vai percorrer essas distâncias aqui e praticamente impossível de medirmos, né, com um cronômetro manual, né? Se eu pegasse um cronômetro daqueles antigos, então, um cronômetro desse aqui totalmente antigo, e marca de segundo em segundo, não dá para medir esses tempos que são extremamente curtos. Para vocês terem uma ideia, observem bem, né? Vamos puxar aqui para ver o tempo que ele leva de queda. Observe, muito rápido, né? Então, uma queda dessa que pode ser um tempo muito curto, né, ela precisa ser medida, né, com muita precisão. Além disso, nós queremos medir não a distância toda, mas em pedaços pequenos. Então, para isso, nós vamos utilizar uma régua, né, essa régua aqui toda marcada, com áreas a cada 20 milímetros, uma área escura, né, pintada de azul escuro, outra transparente, azul escuro, transparente, e assim alternada. Iremos colocá-la no mesmo lugar que o objeto estava com o pino, observe. Pronto, então observem aqui que nós colocamos aqui essa régua, né, transparente com o pino. Quando eu puxar esse pino, a régua vai descer, percorrendo a mesma distância que aquele objeto percorreu anteriormente, né? Só que com um pequeno detalhe, ela tem aqui a cada 20 milímetros uma área escura e uma área clara. E ela vai passar aqui por um sensor óptico. Esse sensor óptico contém um LED nessa posição aqui, ó, a luz aqui do LED, e a luz do LED sai daqui e chega até a outra posição por um receptor do outro lado, que reconhece a presença de luz. Quando a régua cair, né, a parte escura vai interromper a passagem de luz, enquanto que a parte transparente vai deixar passar a luz. Então nós poderemos medir intervalos de tempo em que a luz passa ou não passa. Só que isso não será feito manualmente. Esse fotossensor, né, esse sensor fotoelétrico, né, olha aqui, um sensor fotoelétrico, ele está conectado, né, através desse cabo aqui, a essa interface. Essa interface está ligada ao computador e o computador com um software. Então, nesse software aqui, no computador, nós poderemos utilizar esse cronômetro que é altamente preciso, né? Ele marca até 1/1000, né, de segundo. Então, quando eu ativar aqui, ele está marcando, ó, isso aqui significa que ele está recebendo os valores. Ele vai receber 10 valores. Ó, aqui embaixo, nós podemos ver, está na posição 0 de 10. 0 de 10, não está marcando nada. Então, o que nós iremos fazer aqui? Aqui, quando alguma coisa interromper a passagem de luz, vai marcar um valor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu dedo está fazendo isso. Então, toda vez que você passar aqui, ele vai interromper lá
e vai registrar um valor. Né? Então, esse resultado, né, é que vai impedindo a passagem de luz, e ele vai registrando lá todos os valores. Deixa eu ver se eu registro todos aqui. Então, mais um. Aqui, pronto. Então, observe, ó, ele marcou lá um tempo. Esses valores todinhos aqui, ó, 31 segundos. Eu passei lá 31 segundos marcando com o meu dedo na frente, né? E eu posso pegar esses valores, né, gravar, aqui, gravei, e colocar numa tabela. A tabela está aqui. Essa tabela está vazia, né? Tabela vazia de dados. Se eu pegar esses dados que eu coletei e colocar aqui, pronto, eu tenho uma tabela aqui completa. Essa tabela representa o quê? Primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, quarto, e os tempos em que eu coloquei o meu dedo na frente do sensor. Né? Então, a interrupção da passagem de luz marcou tempos na ordem aqui, olha, décimo, centésimo, milésimo, aqui décimo, 1 sobre 10 mil, 100 mil, até 1 milhão. Então, eu posso marcar aqui com muita precisão. Para isso, vamos zerar o nosso cronômetro, aqui, né? Zerou o cronômetro. Só que agora, né, eu irei colocar, não o meu dedo, mas eu vou deixar em queda livre, né? Vai descer em queda livre, puxando esse pino, vai descer a régua. Quando a régua descer, à medida que ela for passando pelo sensor, ela vai registrando a cada 20 milímetros, desculpe, o tempo necessário para percorrer 20 milímetros, né, 40 milímetros, 60 milímetros, 80 milímetros. Vamos ver como isso ocorre. Observe. Pronto, a régua caiu e ela marcou, né, os 10 valores. Bom, quando marcou, o computador registrou aqui 0,1743. Isso aqui é o tempo total para 10 medidas. Então, olha, não é nem 0,2 segundos, né? Nem 2 décimos de segundo, foram 10 valores medidos. E esses valores estão aqui, vamos gravá-los. Gravamos, está aqui o valor, e vamos colocá-lo numa tabela. Aqui a tabela, né? Posso botar uma tabela aqui maior, aqui. E vamos transferir esses valores para a tabela. Pronto. Pronto, com o sistema montado agora, vamos medir valendo a medição em si, né? Então, ao tirarmos aqui, caiu a régua e os valores foram transferidos. Esse sensor fotoelétrico, aqui, mediu o intervalo entre a passagem de luz dessa régua, de 20 em 20 milímetros, pegou 10 valores, jogou para a interface, né? A interface jogou para o computador, e aqui no software apareceu as 10 medidas. Esse valor 01736 é o total, é o último valor dos 10 que foram medidos de tempo. E nós vamos gravar esses valores em formato aqui de dados, né? E vamos transferi-los para a tabela. Então nós temos aqui, ó, uma tabela onde aparecem as medidas 0, 0. Primeiro valor, 1, a primeira medida, 0,040145. Isso aqui é o tempo. Observe que foram 4 centésimos de segundo para percorrer 20 milímetros. Depois, 40 milímetros. Então, primeira medida, segunda, terceira, quarta, quinta. São 10 medidas, né? E os valores aqui. Esses valores, eles podem ser salvos, né? E nós podemos fazer um gráfico. Observe aqui, ó. Quando a gente arrasta para cá um gráfico, aqui nós temos um gráfico vazio, né? E podemos transferir os dados para o gráfico. Transferir agora para o gráfico, né? Esses valores. Se a gente puder construir um gráfico, aqui tem um gráfico vazio, como se fosse um papel milimetrado, né? E ao transferir os dados para o gráfico, nós verificamos que é uma parábola. Então, observe, o computador mediu e mostrou que o tempo, né, medido em função dos valores da distância percorrida, o tempo em função da distância percorrida é uma parábola, então o movimento é uniformemente variado.
Só que o que nós queremos que você faça é exatamente a construção desse gráfico utilizando os dados da tabela. Nós fizemos isso aqui como uma demonstração apenas, então, só recapitulando, que é um sistema semi-automatizado, né? Nós utilizamos a queda livre, aqui, mecânica, com a queda dessa régua, passando por um sensor fotossensível, né? E marcando lá as tabelas, montando uma tabela. Então, nós vamos fornecer a tabela, né? Faremos aqui 3 medidas, iremos ter 3 tabelas como essa daqui. Tá? Essa aqui é a primeira. Ao repetirmos a mesma informação 3 vezes, iremos colocar aí uma fotografia da tabela para que você construa o gráfico correspondente. Ok? Então, pessoal, fica assim, com essas 3 tabelas que vocês estão anotando aí, nós vamos fazer uma média para cada valor, né? Para cada valor da tabela, primeiro valor, segundo, terceiro, quarto, vamos fazer uma média dos 3, porque se faz sempre mais de uma medida em física, né? Para diminuir o erro, e com isso vocês irão construir uma tabela e fazer o gráfico, tudo manualmente, né? Lembrando que na hora de fazer um gráfico, a gente tem que colocar no papel milimetrado. Então, aqui o computador faz automaticamente, mas nós iremos fazer como atividade, manualmente, essa parábola. Ou seja, vamos marcar os pontos e depois traçar uma curva o mais próximo possível dos pontos que foram indicados. Ok? Boa sorte, vamos lá.